governo federal entrou com um recurso contra uma ordem do judiciário que obrigava o Planalto a proibir o uso do Bolsa Família para apostas online. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, argumentou que o governo não possui ferramentas técnicas para atender a ordem, pois assim que a verba é transferida para a conta do beneficiário, ele se torna propriedade do titular. O órgão ainda pediu ao Judiciário orientações claras sobre como o Planalto deve proceder para cumprir a determinação. A proibição do uso foi determinada principalmente após um estudo revelar que cerca de 3 bilhões de reais do benefício social foram utilizados para esse fim. Programa Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. A notícia em destaque: o governo não impede o uso do Bolsa Família em apostas. Essa foi a manifestação da AGU, Advocacia Geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. Começar essa com Luiz Felipe Dávila. Dávila, ainda que a gente não tenha nenhuma empresa de tecnologia, mas não me parece impossível, né, uma empresa que detenha a tecnologia de realizar essas apostas de forma online, identificar pelo CPF se aquele camarada é beneficiário do Bolsa Família ou não. Bastaria o governo federal compartilhar o banco de dados com a tal empresa que tem uma bet para ela identificar, né, se João da Silva, CPF 935, não sei o que, né? Não me parece impossível. Agora, por qual razão a AGU emitiu esse parecer? Usar dados. CPF com bet, você vai ver quem está usando o dinheiro para jogar. O ponto é o seguinte, isso mostra duas coisas. Primeiro, que tem gente que hoje usa o Bolsa Família não porque está na miséria, é porque usa como um complemento da renda. Provavelmente essa pessoa está trabalhando na economia informal, ganhando um dinheirinho, e o Bolsa Família é lá um bom complemento da sua renda. E aí sobra um dinheirinho, você vai lá fazer a fezinha na bet. É o tal negócio. Então, mas dá para cruzar os dados. O problema é que nós vamos cair aí na história do sigilo dos dados, como é que dá para fazer. Agora, o governo precisa saber quem é que está usando o dinheiro, de que forma. O que é para proibir? Não, mas é para rever os benefícios daquele. Se você jogar 30% do seu dinheiro em bet, é porque você não está precisando daquele dinheiro, é porque você está tendo alguma outra fonte de renda. Ninguém faz isso e deixa de comer. Então, é preciso ter critério com esses programas sociais e os seus cadastros. Olha só o que tem de problema no BPC, fraude. O governo precisa saber usar a tecnologia a seu favor, porque nós desperdiçamos muitos recursos por causa de critérios para selecionar melhor aqueles que realmente merecem estar num programa social. Manifestação da Advocacia Geral da União dizendo ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, que o Planalto, o governo federal, não tem condições, não consegue barrar essa prática. Mas, no fundo, né, Beraldo, se tivesse um bom técnico, um bom especialista em tecnologia, dá para identificar, sim, vai. Neto, esses técnicos estão aí, porque o governo tem uma eficiência para perseguir o contribuinte que é uma coisa impressionante. Na hora de cruzar dado, para tentar levantar algum tipo de erro, de falha ou de recolhimento de imposto diferente daquilo que o governo acha que o contribuinte deve, eles são extremamente eficientes. Um país que tem PIX, que em fração de segundo, seu dinheiro sai daqui e vai acolá. E PIX, eu fui muito criticado por isso, Caneto, mas eu sempre vi o PIX com uma desconfiança enorme, porque, obviamente, aquilo dá uma força de informação para o governo que vai desembocar numa taxação das pessoas com base na sua movimentação de PIX. Sobretudo porque o atual governo foi eleito com a promessa de cobrar imposto daqueles que não pagam. Então, até a pessoa que está vendendo um pano de prato no semáforo e recebe por PIX, até esse vai poder ser taxado, porque o governo consegue mapear exatamente quanto de dinheiro está entrando naquela conta. Então, não venha me dizer que o governo não consegue bloquear essa transferência de recursos desses CPFs. Aliás, não pode ser só do CPF do titular do benefício social, não, Caneto. Tem que ser do titular e dos dependentes. Se tem alguém na família ligado àquele CPF que depende
de recurso do Bolsa Família e de outro programa de assistência social não pode ter envolvimento com bet, ponto, e acabou. Ah, mas é autoritário. Dane-se. Dane-se. Se o Bolsa Família não é um programa social que ajuda a pessoa a sair dele, a encontrar um emprego e melhorar de vida, isso é um outro problema. Agora, não venha pegar o dinheiro daquelas pessoas que trabalham e destinar esse dinheiro para fazer aposta. Aliás, o Dávila disse que a pessoa não deixa de comer para jogar. O Dávila, eu não sei não. Eu tenho a impressão de que algumas pessoas viajam tanto na maionese que acreditam que se fizerem uma fezinha ali com o dinheiro, vão parar de comer pé de frango e vão passar a comer picanha. Então, acho que, assim, não faltam instrumentos. Sem dúvida alguma, o que falta é vontade. As bets estão sendo pagas muitas vezes, Mota, com benefícios sociais, com Bolsa Família, só que o governo diz que não tem condições técnicas de barrar essa prática, Mota. Pelo que eu entendi da argumentação, o problema é que esse dinheiro vai para contas que não são exclusivas para o pagamento do benefício. Então, o dinheiro entra na conta do cidadão e, realmente, como é que o governo vai fazer para impedir o cidadão de pegar uma parte daquele dinheiro e jogar nas bets? Eu não vejo como fazer isso, a não ser com violação grosseira da privacidade e do sigilo das pessoas. O governo vai ter que monitorar transação a transação para ver o que está sendo feito, para não falar no custo, né, meus amigos? Daqui a pouco vão criar mais uma Agência Nacional de Vigilância contra Apostas Ilegais. E aí, haja bilhão. E agora, eu acho que o problema dessa decisão não é um problema técnico, é um problema moral. O Dávila já abordou mais ou menos aí. Na minha opinião, quando o cidadão recebe dinheiro do Estado, o dinheiro é dele. Você não dá um auxílio condicionado. O Estado, usando critérios que eu nunca entendi muito bem, decide que aquele cidadão não consegue sobreviver sozinho. Ele passa fome, né? A gente escuta muito isso. 30 milhões de brasileiros passando fome. Parece que nesses 2 últimos anos sumiram esses 30 milhões. Agora não tem mais ninguém passando fome. Mas esse é o argumento que a gente usa. Então o Estado decide. Esse fulano aqui precisa do auxílio, do bolsa isso, bolsa aquilo. Aí o Estado dá o dinheiro para ele. O Estado não tem absolutamente nenhum controle sobre o que ele vai fazer com esse dinheiro. E se em vez de jogar nas bets ele comprar tudo de cachaça? E se em vez de comprar cachaça ele comprar as 40 gramas de maconha? Tudo isso, para mim, é uso imoral do dinheiro que ele recebeu, porque não consegue sobreviver. Na minha concepção, esse dinheiro deveria ser usado para a sobrevivência dele. Claramente não é o caso aqui, né? Quer fazer um complemento, Dávila? Porque na defesa da AGU, eles alegam que houve tentativas anteriores de fazer esse tipo de identificação, ou seja, usar o benefício social para uma outra finalidade. Até deram um exemplo do programa Fome Zero, mas disseram que há muitas dificuldades em fazer um microgerenciamento dos gastos domésticos dessas famílias beneficiárias. Mas daí você não acha, Dávila, que o monitoramento deveria ser feito diretamente com as bets, com as empresas de tecnologia que realizam essas apostas? Ter uma espécie de um gatilho que impedisse, inclusive, esse tipo de aposta com os beneficiários do Bolsa Família? Eu só entendo uma coisa: a única coisa que você pode fazer é cruzar CPF com o jogo. É a única coisa que dá para fazer. E se está sendo usado para o jogo, é porque esse dinheiro, para mim, é supérfluo. E se é supérfluo, você precisa checar melhor se essa pessoa merece receber o benefício ou não. É uma questão de, vamos dizer, critério de avaliação para ver se aquela pessoa ainda se enquadra aquilo que o Estado acha que aquela pessoa merece o benefício social. Porque, no fundo, é isso. Se a pessoa está usando esse dinheiro como parte de um supérfluo, é porque ela está ganhando dinheiro em outras coisas. E aí o Estado deve rever o programa e tirar o programa dessa pessoa. Nós temos muitas fraudes nos programas no Brasil, de aposentadoria, de benefício, BPC, principalmente na aposentadoria rural, está cheio de problema. Agora, ou nós usamos a tecnologia para fazer esses pentes finos e ajustes, ou não tem como controlar absolutamente nada. Mas eu concordo com o Mota. Uma vez o dinheiro é da pessoa, a pessoa faz o que quer. O que o governo pode fazer é apenas controlar a questão do jogo
como um recurso de que aquela pessoa está usando aquele dinheiro de uma forma supérflua. E aí precisa reavaliar se ela ainda é merecedora do benefício. Pois é, preciso ter austeridade, né, no uso do dinheiro público. Você, o Beraldo, quer fechar, tem um complemento a fazer. Vai lá, Beraldo. Neto, eu só queria comentar aqui, com base no que disse o Mota. O Mota, pelo que eu entendi, você manifestou a sua preocupação com o cerceamento de liberdade daquela pessoa que recebe o dinheiro público e que, a princípio, teria o direito de fazer com esse dinheiro o que ela bem entendesse. O ponto, Mota, é que no Brasil, programa de assistência social virou um programa de compra de voto. As pessoas não têm absolutamente nenhum estímulo para sair do programa. Ao contrário, elas têm estímulo para ficar. Eu acho que o Brasil, do jeito que está hoje, deveria estar discutindo se não é o caso daquelas pessoas que recebem auxílio do governo serem impedidas de votar, porque você claramente tem um viés de querer se manter nesse programa e você não pode entregar seu voto em troca de um benefício que você recebe para complementar a sua renda. A ajuda do governo tem que ser para aquela pessoa que está absolutamente desalentada, que não tem comida para colocar na mesa para alimentar seus filhos, para sobreviver. Mas não pode, eu ganho o Bolsa Família aqui, mas eu alugo um carro e vou fazer Uber, não sei quantas horas por dia, porque aí eu não tenho registro e fico enganando o governo. Porque o enganar o governo está enganando com o nosso dinheiro. Nós que pagamos impostos, nós que esperamos do governo brasileiro aquilo que não recebemos, que andamos nas ruas com medo, porque falta dinheiro para a segurança pública, falta dinheiro para o hospital, falta dinheiro para a educação. Então nós temos no Brasil um problema muito grave. E se as pessoas estão recebendo dinheiro sem trabalhar para irem apostar, comprar maconha e beber, isso para mim é absolutamente inaceitável. Quer fechar você, Mota? Vai lá, em cima do que o Beraldo disse, por favor. Quero sim, o Beraldo tem toda a razão. Inclusive, encontrei o Beraldo aqui, mas a gente se encontrou no último final de semana aqui no Rio de Janeiro. Tivemos oportunidade de conversar sobre vários assuntos. O Beraldo está coberto de razão. Esses programas sociais não fazem quase nenhum sentido do ponto de vista moral. Não dá para você se gabar de ter o desemprego nos níveis mais baixos dos últimos anos e ter 50 milhões de pessoas, dependendo do programa assistencial. Esse problema do estado de bem-estar social, ele afeta gravemente até países desenvolvidos. O escritor Theodore Dalrymple fala muito bem sobre o efeito disso no Reino Unido. Você cria uma classe de pessoas que passa a depender do Estado por gerações. O pai vivia do dinheiro do Estado, o filho vive do dinheiro do Estado, o neto vai viver do dinheiro do Estado. Evidentemente, não há nenhum interesse em retirar essas pessoas do programa, em fazer com que elas se tornem independentes. Inclusive, eu vou acrescentar um item naquele meu pacote de corte de gastos que eu li aqui outro dia, inspirado pela sugestão do Cristiano Beraldo, colocar uma data de validade. A exceção feita a pessoas que por idade ou por condição física não possam trabalhar, você pode trabalhar, então só aqui, companheiro, o programa tem validade de 2 anos, tá? Quer dizer, tem 2 anos para dar um jeito e arranjar uma forma de ganhar dinheiro sem depender do Estado. Pois é, muitas pessoas se manifestando aqui, é um assunto muito bom, várias pessoas chegando, inclusive, debate sobre a manifestação do governo por meio da Advocacia Geral da União, dizendo ao Judiciário, ao STF, que o Planalto não tem condições de barrar essa prática. Pessoas que recebem o Bolsa Família, mas que apostam nessas bets virtuais. Você, Dávila, quer fechar? Boas reflexões e apontamentos feitos pelo Beraldo e também pelo Mota. Muito boa a reflexão dos dois. O que nós precisamos em todo programa social é a porta de saída. E aí tem a ver com não prazo de validade, como bem disse Mota e Beraldo, mas precisamos ter um critério para estimular as pessoas a saírem do programa. Por que isso? Porque o êxito de um programa, o sucesso de um programa social, não é quantas pessoas entram no programa, é justamente quantas pessoas saem do programa porque conseguem voltar a viver com as próprias pernas e as próprias rendas. Então,
A régua de sucesso não é o número de pessoas recebendo Bolsa Família. A régua de sucesso deveria ser quantas pessoas deixaram de receber o Bolsa Família porque agora tem emprego. Então, o que falta no desenho dos programas sociais hoje é a porta de saída. Que estímulo, que incentivo nós vamos dar para as pessoas deixarem o programa porque não precisam mais dele. Pois é, isso demonstra também um monitoramento ruim, né? São muitas as pessoas que, como disse o Beraldo, acabam enganando o governo. Tem o Bolsa Família, até me viro com outros bicos, uns biscates aqui, levantam dinheiro fazendo um Uber, não trabalho registrado, mas quero manter o Bolsa Família. E assim, por muitos anos, inclusive tem adicional para quem tem filhos, né? É preciso considerar isso. Então, quando o cara joga na Bet, ele também deixa de levar alimento para esse filho. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse caso. Qualquer novidade a gente traz aqui para debater com os nossos comentaristas.